A paz do Senhor, meus irmãos, para pirraçar o corona e matar ele de raiva, diz assim: glória a Deus. Isso aí. Pega a tua Bíblia, por favor, em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Abra aí em Jeremias 18. Para mim é um prazer estar aqui na nossa igreja, minha casa, trazendo, ministrando uma palavra de Deus para o teu coração. E eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, me dê uma palavra que seja o Senhor falando com a igreja. Não que seja mais uma pregação, mas que seja o Senhor falando. Quantos vieram aqui nessa noite ouvir Deus falar? Se você veio, diga glória a Deus mais uma vez, mesmo de máscara. Amém. Jeremias 18, versículo 1 até o versículo 6. Eu quero agradecer Juliana pelo convite, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aí na palavra de Deus. Fique atento a esse momento da leitura, porque ele é muito rico também para o nosso crescimento em Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó glória. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se você recebe essa palavra, manifesta a tua adoração de alguma maneira. Agora vamos orar. Eu quero orar antes de pedir para você sentar. Eu pedi uma palavra a Deus, Deus falou comigo, e a palavra que Deus colocou no meu coração tem esse tema: como ser um vaso na mão do oleiro. Amém? Guarda isso. Como ser um vaso na mão do oleiro. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Pedimos a tua bênção, a tua graça. Manifesta a tua glória pela tua palavra. Senhor, que eu diminua e que o Senhor apareça. Senhor, que o teu nome seja exaltado nessa noite, pela manifestação e exposição da tua palavra. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se assente para a glória de Deus. Como ser um vaso na mão do oleiro. Quando a gente olha para essa passagem de Jeremias, a gente percebe nessa passagem uma riqueza muito forte, muito grande, de Deus falando com o profeta. Só que a gente precisa entender o contexto desse texto. Às vezes a gente lê um versículo na Bíblia e não entende o que está acontecendo ao redor desse versículo. Não entende o que está acontecendo naquele momento em que esse texto foi registrado. Mas quando a gente para entender sobre o que estava acontecendo, nós percebemos que Jeremias estava vivendo também um tempo de crise. Um tempo de frieza espiritual. Um tempo que precisava de um renovo. Um tempo que o povo precisava ouvir a voz de Deus, chamando o povo mais uma vez para adorar a Deus. E é engraçado com a corrupção dentro do templo. O rei já estava distante do Senhor. Não queria mais adorar a Deus, estava querendo trazer o culto a Baal para Jerusalém. Cultos pagãos para a casa de Deus.
E aí Deus levanta Jeremias num período de crise. Crise que estava acontecendo tanto no reino espiritual como também no reino material. O povo estava sofrendo por crise financeira. O povo não tinha mais o que comer. O próprio profeta Abacuque é desse período também. O Abacuque faz questão de dizer que nessa época acontece uma crise tão terrível que Abacuque se desespera. É desse período de Jeremias. Abacuque se desespera. Ele diz: Senhor, eu olho para o celeiro e não tem nada. Senhor, o dinheiro acabou. Mas tem uma coisa, Senhor. O Senhor pode renovar os nossos dias, oh glória. Ainda que a figueira não floresça, oh glória. Ainda que não haja fruto na vida, oh glória. Ainda que não haja esperança para esse mundo, nós acreditamos na esperança que vem do Senhor. Nós acreditamos na esperança que vem do alto, oh glória. Aí Deus chega para o Jeremias, que é outro profeta, o Jerê, e diz: ô Jeremias, ô Jerê, vem cá. Eu tenho uma palavra para você. Aí Deus fala com Jeremias de forma simbólica. E é engraçado isso aqui, porque o nosso Deus também fala conosco de forma simbólica. Deus usa coisas, Deus usa pessoas para falar com você. E aí a pergunta que surge nessa noite: você está sensível para ouvir Deus falando com você? Porque o que Deus usou para falar com Jeremias foi um vaso de barro. E Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode usar qualquer manifestação. Se Ele quiser te visitar hoje, Ele faz isso, porque quando Ele quer falar, Ele fala de forma clara. E Deus te trouxe hoje aqui através dessa palavra, para você entender que Ele hoje quer fazer de você um vaso novo. Se eu fosse você, eu tomava posse disso para mim, para você também. E a gente olha para o Jeremias, Deus fala com ele no capítulo 18, versículo 1 ao 5, versículo 1 ao 6. Deus diz para Jeremias uma palavra muito forte: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Isso aqui eu quero destacar. E diante disso, eu quero destacar com vocês 4 lições. Quantas lições, irmãos? 4 lições. Sobre como Deus chamou Jeremias e pode chamar você. A primeira lição está no versículo 1. Eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta. É importante você olhar para a Bíblia. Capítulo 18, versículo 1. Deus chamou Jeremias pela palavra. Está escrito na Bíblia que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Deus tem a sua maneira de nos chamar. É interessante que existem 2 chamados. Primeiro, existe o chamado para salvação. Todos nós somos chamados para a salvação. Esse chamado é conhecido como chamado universal. Cristo pagou o alto preço na cruz do Calvário e você foi chamado pelo sangue de Jesus. E por isso você está aqui. Mas existe também o chamado específico. Quando Deus chama pessoas para a sua obra, da sua maneira e da sua forma. E com Jeremias, Deus chamou ele pela palavra. Capítulo 18, versículo 1, está escrito que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Mas é interessante que quando a gente se debruça sobre o livro de Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 9, está escrito que a palavra de Deus também veio a Jeremias quando ele ainda era jovem, adolescente. E Deus disse: Jeremias, eu te chamo e coloco na tua boca a minha palavra. Então a primeira maneira que Deus tem de nos chamar nesse período de crise é pela sua palavra. A palavra do Senhor guiava o caminho de Jeremias. O Senhor guia os seus servos, guia a tua vida pela palavra também. O Senhor trabalha em Jeremias porque Jeremias tinha o interesse de conhecer a palavra. A palavra do Senhor nos mostra a direção quando a gente está perdido. No período da crise, é a palavra do Senhor que é bússola para a gente. No período da situação ruim, quando a gente não tem resposta, a palavra do Senhor, ela tem resposta. No período da situação
que a gente percebe que só piora, a gente entende que a palavra de Deus, ela é vida. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que tem vida para a tua casa, para a tua família e para você, pela palavra, essa situação vai mudar. Oh, glória a Deus. Você olha para a Bíblia e você percebe que a Bíblia é verdade. Você olha para a palavra, você percebe que a palavra é pão do céu. Você olha para a palavra, você percebe que ela é espada. Você olha para a palavra e você entende que Jeremias entendeu o chamado pela palavra. E aí vem a questão. Nós estamos vivendo em um período de esfriamento espiritual, isso é uma verdade. E eu gostaria de levantar isso para você. Você quer viver um verdadeiro avivamento? Você está disposto em viver, experimentar um avivamento que você nunca experimentou antes? Vou perguntar de novo, para você acordar aí de máscara, aí se manifestar de alguma maneira. Você está disposto a experimentar um avivamento pela palavra como você nunca experimentou antes? Deus está te chamando pela palavra. Todos os avivamentos da história começaram pela palavra, pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da Escritura. Nós estamos em período de isolamento, vamos aproveitar o tempo, remir o tempo, como o apóstolo Paulo disse, e aproveitar para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Já faz quanto tempo que você folheou as Escrituras? Jeremias foi chamado pela palavra de Deus e ele estava atento à palavra de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te chamar pela palavra, oh glória. Para dizer para você que você tem uma chamada dos céus. Para dizer para você que o plano dele ainda não se acabou para a tua vida. Para dizer para você, oh glória, que você vai saltar de alegria no período da crise. Para dizer para você que pela palavra Deus vai te dar estratégia como nunca te deu antes, e você vai prosperar, e você vai dizer, foi a palavra de Deus para minha vida, eu recebo glória, para dizer para você que essa situação vai mudar. E se você concorda e quer tomar posse dessa bênção, pelo amor de Deus, levanta a mão para dar glória. A segunda maneira que Jeremias foi chamado pelo Senhor está na Bíblia também. Olha para o versículo 2. Deus chamou o Jeremias para descer. Olha o que está escrito no versículo 2. Levanta e desce. Não é isso que está na Bíblia? Deus chamou Jeremias para descer. Deus está nos chamando nesse período da crise para levantar e descer. Deus chamou Jeremias, como está chamando a igreja, para a humildade e o serviço. Deus disse a Jeremias, dispõe, levanta-te, anima-te, não deixe o desânimo te abraçar, fica de pé, para descer na minha presença, oh glória. Deus fala com Jeremias, e Jeremias está atento a ouvir a sua voz. E o que Deus disse? Desce. E desce para onde, Senhor? Para a casa do oleiro. Olha como Deus chama Jeremias. Deus não chamou Jeremias para a glória. Deus não chamou Jeremias para queimar etapas. Porque tem gente que pensa que Deus chama a gente para queimar etapa, que Deus é um facilitador, e não é. O nosso Deus é justo. E Deus falou com Jeremias da seguinte maneira: levanta-te, anima. Anima o teu coração nesse momento em que nós estamos precisando animar a nossa vida. Nesse momento em que nós precisamos aquecer a nossa alma. Nesse momento que nós precisamos retirar as cinzas. Se nós queremos um renovo no nosso coração, nós precisamos dispor o nosso coração para colocar lenha nova, para o Espírito de Deus acender a fogueira. Se nós queremos receber do alto um renovo espiritual, quantos aqui querem receber um renovo espiritual? Se dispõe para descer diante da presença de Deus. E descer traz esse símbolo da oração.
O símbolo de descer diante do Altíssimo, descer é buscar. Deus está falando nessa noite, levanta, fica animado para orar. Volte a buscar a presença. Tem quanto tempo que você dobrou o teu joelho só para dizer: Senhor, eu vim aqui nessa noite só para te sentir. Não vim para pedir nada, a não ser um renovo espiritual, um renovo do céu. É isso que eu quero, ó Deus. Deus falou com Jeremias: levanta e desce. Deus está falando com você nessa noite: meu filho, minha filha, levanta e desce, porque tem renovo do alto para você. E você vai sentir esse renovo aqui, mas na tua casa também, lá no teu trabalho, no meio dessa pandemia. O pessoal vai olhar para você: o que está acontecendo? E você vai dizer: é a glória de Deus, é a presença de Deus. E quantos acreditam no poder da presença aqui? Quando a gente levanta e desce, Deus opera. Quando a gente levanta e desce, Deus responde. Está angustiado? Está sem resposta? Está vivendo uma crise no teu casamento? Está vivendo um problema de saúde? Levanta e desce. John Wesley chega a dizer que ele era um cristão que servia a Deus na igreja. Mas ele disse que um dia, ouvindo a exposição do Evangelho de Romanos, melhor dizendo, da palavra de Deus, ele sentiu um fogo no seu coração. Um fogo ardeu na sua alma. E esse fogo renovou a sua vida. Ele passou a ser um cristão fervoroso, a dedicar a sua vida ao serviço, à obra e também à oração. Charles Finney, um grande avivalista, da mesma maneira, ele entendeu que os avivamentos de Deus viriam pelo estudo da palavra e pela oração. Charles Fox Parham, no início do século XX, um dos maiores avivalistas do pentecostalismo, entendeu que os dons espirituais eram para aquela geração. E ele então passou a estudar a Bíblia e a orar. E um dia o Espírito Santo visitou a sua alma e eles foram batizados com o Espírito Santo. William Seymour, ouvindo a exposição da palavra, da escritura, ele entendeu que através da oração, o Espírito de Deus poderia renovar a sua vida e trazer um renovo espiritual para a sua geração. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que se você quer mudança na tua casa, vai começar pela oração. Quantos aqui estão ouvindo Deus falar nessa noite em nome de Jesus? Em terceiro lugar, Deus chamou Jeremias. Além de chamar ele para descer, Deus chamou para ouvir. O versículo 2 diz: dispõe, desce à casa do oleiro, e lá farei você ouvir. Você está disposto a ouvir? Porque às vezes a gente só quer falar. Porque às vezes a gente quer ser o dono da razão. Deus chamou Jeremias para ser sensível no período da crise. E aí entra essa questão: se nós queremos um renovo, Deus está nos chamando para nos tornarmos sensíveis. Como anda a tua sensibilidade? Deus falou com Jeremias: desce à casa do oleiro. Jeremias estava tão sensível que ele viu o oleiro fazendo uma obra de barro nas suas mãos, que era um vaso. O vaso se quebrou e ele captou a mensagem do céu. Jeremias estava tão sensível que ele viu o vaso de barro se estragando na mão do oleiro e ele entendeu a mensagem do céu. Tem gente que já perdeu a sensibilidade. Tem gente que era tão fervoroso no passado, há uns anos atrás, que vinha para a igreja e já sentia a glória de Deus, mas hoje não consegue sentir mais. Tem gente que perdeu a sensibilidade, perdeu essa pressão, essa graça que nós sentimos. Mas Deus hoje manda te dizer que o fogo espiritual ainda está aceso no teu coração. E nessa noite o Espírito Santo quer te convidar: remove a cinza, coloca a lenha nova, porque tem renovo na casa para você.
Deus nessa noite está querendo dizer para você que ainda há uma nova esperança para você. Deus nessa noite está querendo falar com você e dizer para você que você ainda pode sentir da presença da glória de Deus. Sabe aquela língua que você não fala mais? Deus tem língua nova do céu para você nessa noite, ó glória! Sabe aqueles sonhos que você não consegue ter mais? Deus nessa noite tem sonho novo para você. Mas aí você diz: ô pastor, eu estou me sentindo como uma árvore cortada, que não tem esperança. É tanto problema, eu olho para um lado e não vejo saída. Eu estou no fundo do poço, eu estou numa situação tão difícil. Estou até desempregado, é só problema chegando. Para ouvir. No meio do furacão, no meio da crise, para ouvir. Você está na casa do oleiro, vaso de barro, para ouvir Deus falar com você. Nessa noite, dispõe o teu coração para ouvir Deus falando com você. Nessa noite, entenda que Deus está te chamando, independente da sua imperfeição. O Jeremias entendeu que aquele vaso sendo quebrado e sendo refeito era a sua representação. Deus está dizendo nessa noite para você que veio aqui: se você veio quebrado, rachado, Deus não está te jogando fora, mas nessa noite Ele quer refazer você de novo, para você sair daqui, oh glória, para enfrentar mais uma semana diante da presença de Deus, para vencer mais uma vez, para o povo olhar para você e se perguntar o que está acontecendo. Você vai dizer: é Deus que está trabalhando. Quantos estão ouvindo Deus falar nessa noite? Manifesta de alguma maneira. Para a gente fechar. Deus chamou Jeremias pela palavra. Deus chamou Jeremias para descer. Deus chamou Jeremias para ouvir. E em último lugar, como ser um vaso na mão de Deus? Como Deus chamou Jeremias? Em último lugar, Deus chamou Jeremias para fazer dele um vaso novo. Agora deixa eu te entregar uma profecia do céu, de olho aberto, como o profeta pentecostal fala. Deus te chamou nessa noite, você que está me assistindo, você que está aqui, para fazer de você um vaso novo. Toma posse, porque é Deus que está falando contigo aqui hoje. Deus chamou Jeremias para restaurar o Jeremias. Aquele vaso também era a representação do Jeremias. Porque eu acredito que quando Deus quer entregar uma mensagem para alguém, Ele primeiro fala conosco. Aquele vaso era a representação de Jeremias. E Deus estava chamando Jeremias para ser restaurado. Deus te trouxe aqui nessa noite para ser restaurado em Cristo. A depressão não vai acabar com você. A angústia não vai tirar a tua liberdade. A ansiedade não vai acabar com os teus sonhos. Deus nessa noite está refazendo você de dentro para fora. É isso que o Evangelho faz. Deus nessa noite está trabalhando contigo, porque você é barro na mão do oleiro, eu sou barro na mão do oleiro, e Ele está nos restaurando diante da presença. Está chegando uma temporada boa para a tua casa, para a tua família, uma temporada de renovo espiritual para a gente. E sabe o que eu fico encantado? É que Deus mostrou para Jeremias algo fantástico. Deus mostrou o vaso quebrando, mas o oleiro refazendo. E Deus é seu oleiro, e a gente é o barro. E um pequeno detalhe: Deus não remendou o vaso. Deus não foi lá, deu um jeitinho e colocou um super bonde. Deus não faz isso com você. Está rachado, o pecado quebrou você, os problemas estão quebrando você. Deus não vai passar um super bonde espiritual na tua vida para você continuar com o problema. Deus não desistiu do vaso, Deus também não desiste de você. Fique atento a isso. Deus nunca faz a obra dele pela metade.
E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer de forma clara para você que Ele não vai deixar os planos e os projetos dEle para a tua vida, todas as promessas, pela metade. Ele faz a obra por completo na tua vida. Mas essa crise, pastor, chegou repentina. Não tem problema. Você vai atravessar no meio da crise dando glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe o que Deus faz com o vaso? Ele não remenda, Ele não dá um jeitinho, Ele faz um vaso novo. E para fechar essa mensagem de Deus, guarda isso no teu coração. Deus está chamando você que está em casa pela palavra. Deus está chamando você que está aqui pela palavra. Deus está chamando você para descer. Deus está chamando você para ouvir, sensibilidade. Mas Deus está te chamando acima de tudo para fazer de você um vaso novo. E se você quer ser esse vaso na mão de Deus, na mão do oleiro, fica de pé para adorar Jesus. Se você quer ser esse vaso na mão do oleiro, pede de Deus o renovo do alto. E seja renovado pelo céu. Se você quer de Deus isso para a tua vida, vamos estar em oração e cantando, adorando a Jesus, pedindo: Senhor, renova, renova. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Ah, Jesus, visita cada coração através dessa canção. O Espírito de Deus usa esse hino como instrumento para visitar pessoas. Pai, em nome de Jesus, vai visitando Jesus, vai operando Jesus, visita em casa também. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que queres de mim. Olha Deus falando contigo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui Se você pode adorar Jesus, já tem gente chorando na presença de Deus. Olha que coisa linda. Canta, Jesus. Pede isso pra você. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo. Recebe do alto essa Pra bênção. ter um brilho no Ô glória! Ô glória! Ô glória! A presença de Deus está nesse lugar. Tem gente sentindo da graça de Deus aqui. Ô glória! Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Você pode levantar a tua mão para adorar Jesus. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Ô glória! Olha que coisa linda ver o povo de Deus adorando. Olha que coisa bonita ver você adorando a Jesus. Papai está na casa. Vai pedindo. Toca-me. Seja sensível, vai pedindo. Nem mais um passo darei, nada farei sem
Espírito de Deus te visitando, passeando aqui. Oh, glória! Tem renovo na Agora vai casa. receber. Tem renovo na casa. Vai receber, glória a Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em você. Deixa o Espírito de Deus moldar você nessa noite. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Você pode aplaudir Jesus dando glória. Guarde essa palavra no teu coração. Retorna a palavra ao nosso pastor presidente, pastor Davi, que vai estar encerrando.